Meus irmãos, nós vamos ler esse texto aqui, eu vou ler o texto, gostaria que os irmãos acompanhassem um texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 17. Depois nós vamos tratar com maior cuidado isso aqui. Vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Existe um livro, no final nós vamos ver a capa desse livro aí, que trata sobre as escolhas do pacificador. E esse é o título da nossa mensagem hoje. Como é que eu posso escolher ser um pacificador se dentro de mim existe ira, existe indignação, existe maldade, existe vontade de vencer, de dominar, de ganhar discussão, de pôr o outro para baixo? É possível eu lidar com a situação conflituosa na minha vida e ainda assim glorificar a Deus? Porque quando nós pensamos em conflito, nós pensamos em coisas difíceis, em coisas impossíveis de glorificar a Deus. Como que pode, no meio de uma batalha entre duas pessoas, haver glórias a Deus? Isso nos parece, numa primeira olhada, um verdadeiro contrassenso. No entanto, nós vamos ver que é exatamente o contrário. É no conflito que Deus é mais glorificado. É no conflito que nós podemos satisfazer e honrar a Deus naquela situação. Como trazer adoração a Deus no momento de conflito? Esse texto que está aí, que é o autor do livro que nós estamos, que eu citei, ele coloca exatamente o cerne da questão. Depende de onde está o meu foco. Se o meu foco está em me glorificar, querendo ganhar o conflito, ou o meu foco está em glorificar o outro, tendo temor pelo outro, o que ele vai fazer comigo? Se o foco está aí, o foco não pode estar em Deus ao mesmo tempo. Então não tem como glorificar a Deus. Mas se o foco estiver em Deus, certamente eu e o outro vamos ter um propósito melhor para as nossas vidas.
Essa mudança do foco, ela só é possível se nós procedermos, como diz em Romanos 12, a renovação das nossas mentes. Se a nossa mente não começar a raciocinar que essa mudança tem que ser de dentro para fora, não adianta a gente tentar mudar o ambiente, não adianta a gente tentar mudar o outro, as regras, não adianta isso. Eu posso servir ao meu próximo, eu posso ver as necessidades dele, eu posso repartir as cargas com ele, eu posso encorajá-lo em Jesus. Quanto mais eu descanso na graça, no saber e no poder de Jesus, mais eu estarei imitando a ele. E dessa forma, eu vou conseguir lidar com o conflito de uma maneira santa. Como que isso pode ser verdade? Eu tenho que me fiar nessas verdades que estão escritas aí. Nós temos uma nova identidade. Nós vamos ver nesse texto aqui. Nós nascemos de novo. Nós não somos mais aquele que nasceu lá atrás. Nós enxergamos a vida sob a ótica de Cristo. Se eu enxergar a vida sob a minha ótica, eu nunca vou lidar corretamente com o conflito. Mas se eu enxergar o conflito sob a ótica de Jesus, eu posso chegar a um bom termo. Eu tenho que morrer para o antigo modo de vida meu. Eu não posso continuar a ser aquela pessoa que eu era antes. Tenho que abandonar os velhos hábitos que me norteavam. As manias que eu tinha. E tenho que substituir as coisas antigas pelas novas. Passar a ter um novo modo de agir. Não, mas eu sempre agi assim, eu tenho mais de 50 anos e sempre fiz assim. Pois é isso aí que faz você dar a cabeçada. Se você não mudar, Deus não vai ser glorificado com a sua vida. Você vai ser glorificado, Deus não. Só que Jesus alerta a gente. Aqueles que buscaram sua própria glória nesse tempo presente, já ganharam o que tinham que ganhar. Eles não precisam da glória nos céus. A glória deles ficou aqui na terra. Portanto, o conflito não é um obstáculo ou uma ameaça, mas ele pode ser uma oportunidade para glorificar a Deus. Num conflito, basicamente existem 3 tipos de respostas. As respostas evasivas, quando eu penso que todos os conflitos são errados ou perigosos. Não, é melhor não brigar, é melhor não discutir. Eu não quero ter dor de cabeça. E eu estou focado em mim, no meu bem-estar. Não, eu não vou lá discutir com fulano, então eu nego. Você disse isso, mas não, eu não disse não aconteceu nada, eu não fiz nada. Ou eu começo a brigar para que não haja conflito. Não, eu preciso sair, preciso ir embora. Algumas pessoas chegam ao extremo, inclusive, de se suicidarem para evitar entrar em conflito. O outro extremo, o outro lado da montanha, são as respostas combativas, onde o meu foco está no outro. Eu tento ganhar o conflito aniquilando com o outro. Eu quero ganhar exaltando os meus direitos sobre o direito do outro. Eu quero controlar o outro. Eu quero ter vantagem numa situação, para que ele não possa ter o que falar de mim. Então, qual é o melhor caminho, o caminho mais curto para eu vencer o conflito? Aniquilar o meu oponente. Eu tinha até programado passar um filminho aqui, e eu achei ótimo. A criança chega no supermercado com a mãe, e ele começa a pegar uns pacotes de bolacha e doces na prateleira, e começa a pedir para a mãe. A mãe fala que não. E ele começa a fazer menção que ele vai fazer um berreiro. A mãe não tem dúvida. Ela joga todas as compras dela para o alto, começa a gritar que nem uma louca, se joga no chão, começa a bater no chão, e o filho fica olhando a mãe fazendo aquilo, e ela berra como se fosse uma criança ensandecida, e o filho vai olhando aquilo, vai olhando, ele põe de volta os pacotes da prateleira, e a mãe para. Agora tá bom, agora vamos embora. Conclusão do filme: a melhor defesa é o ataque. É isso que nós muitas vezes fazemos. Eu chego em casa tarde para jantar. Eu já sei o que eu vou escutar. Antes que a minha mulher abra a boca, eu começo a gritar. Qual que é o resultado? Já me defendi.
Daqui para frente, já estou ganhando a discussão. Essa é uma maneira do pacificador lidar com o seu conflito? Lembrem-se que a diferença é grande entre pacificador e pacifista. O pacificador, ele constrói a paz. Ele edifica a paz. E o pacifista, ele é escapista. Não vai haver conflito nenhum. Ou eu vou gritar bastante, ou eu vou ficar mudo totalmente e não vou responder a nada. Qual é o resultado? Ausência de conflito. Ótimo. Só que não é isso que Deus propõe para nós. Deus propõe, lidem as diferenças de vocês, mas lidem de uma maneira santa. É possível fazer isso? É possível. É possível usando esses 4 princípios que o autor nos ensina. Glorificar a Deus. Primeiro princípio. Eu entro num conflito pensando em glorificar a Deus. Como que eu posso satisfazer e honrar a Deus nessa situação que nós estamos vivendo? Segundo ponto, tirar a trave do meu próprio olho. Como eu posso exibir a obra de Jesus em mim, tornando-me responsável e contribuir para a solução do conflito? Terceiro ponto, restaurando com mansidão. Como que eu posso amorosamente servir, ajudando a quem deveria assumir as suas responsabilidades em resolver esse conflito? Como que eu vou fazer a outra pessoa enxergar que ela está se distanciando de Jesus? Dando uma bronca nela? Vai ser assim? Não, né? A outra pessoa vai perceber que ela está se distanciando de Jesus quando eu parecer Jesus na frente dela. E por último, vá e se reconcilie. Como que eu posso encorajar aquela pessoa a querer se reconciliar? A querer buscar reconciliação? O alicerce, então, para o crescimento espiritual é esse. A diversidade constrói caráter. A diversidade constrói caráter. Poderíamos dizer de uma outra forma isso, né? A diversidade exibe caráter. Qual é o seu verdadeiro caráter? Você quer saber qual é o verdadeiro caráter? Lembre-se das suas ações, nas suas reações. Como é que eu reajo aos conflitos do meu dia a dia? Os mais diversos conflitos. Pode ser as coisas mais bobinhas. Quando o meu filho fala uma coisa que eu não estava afim de ouvir, ou ele me pede algo que vai atrapalhar a pressa com que eu estou para sair de casa, ou quando a minha mulher faz uma pergunta que a resposta me parece óbvia demais, ou quando eu vou tirar o carro da garagem, aquele vizinho simpático parou o carro dele bem próximo da minha garagem e fica difícil para sair, eu estou morrendo de pressa. Como é que eu reajo a essas coisas pequenas? Com ira aqui dentro, com vontade de ir lá e trucidar? Engana. Nosso maior inimigo, que traz a maior dificuldade para as nossas respostas pacificadoras, é a luta que nós travamos com o nosso próprio orgulho, com a nossa própria ira, com o nosso sentimento de vingança. Esse é o maior obstáculo para sermos pacificadores. É a luta que nós travamos com o sentimento que nasce dentro de nós. Aí você vai falar assim, puxa vida, mas a minha vida inteira é assim, como é que eu posso mudar isso? Você não consegue mudar. Você não consegue. À luz desse texto que nós lemos agora, você não consegue mudar. Deus consegue. O Espírito Santo consegue. Que é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver o texto praticamente versículo por versículo, tá? Então nós vamos repassar esse texto aí. Qual é o contexto desse texto? Paulo está falando aos Colossenses acerca de alguns ensinos perigosos que estavam entrando na igreja, não só de Colossos, mas em outras igrejas. Basicamente, ele vai citar 3 aqui. O legalismo. O legalismo, ele é um jugo, né? Ele é uma canga, é um peso que a gente carrega no pescoço. Ele é um sistema de regras e prescrições.
ele é um sistema, o legalismo é um sistema que dá para medir a minha vida espiritual, percebe? Quando eu sou legalista, não, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ler X versículos por dia, eu tenho que falar de Jesus para uma pessoa por dia. Ou seja, é uma série de tarefas que eu tenho que cumprir. E se eu cumpro ou se eu não cumpro, eu vou ganhando pontos. Ou seja, eu consigo medir quão espiritual eu sou. O legalismo mata. Por quê? Porque eu fico escravizado a cumprir tarefas. Parece uma gincana. Não é isso que Jesus propõe para a sua igreja. A igreja não é um campo de gincanas, onde vai ter um vencedor. Quem faz mais pontos vai para o céu. Não é assim. Segunda prática ruim que estava nessa igreja é o sincretismo, misticismo, gnosticismo. O conhecimento profundo das coisas nos levará para mais próximo de Deus. Nesse tempo foi criado um sistema de adoração a anjos. Porque havia o anjo do saber tal, o anjo do saber outra coisa. Então, adorava-se a anjos, achando que esses anjos iam ministrar saberes às pessoas. Ou seja, passamos a adorar a criação em vez do Criador. Cultivou-se a falsa humildade. Olha, se você for humilde bastante, Deus vai te ajudar. Então as pessoas fingiam uma humildade. Não, eu sou um pobre coitado, eu não sei nada. Mas na verdade eu quero mostrar que eu sei muito. As pessoas estão na igreja do Evangelho, mas ainda estão presas a crendices. Acreditam em coisas que não têm poder nenhum. E a terceira prática que estava nessa igreja aí era o ascetismo. O ascetismo é chamado abstenção física. É a religião do não. É uma falsa piedade e humildade. Não toque isso, não toque aquilo, não coma isso, não vá para lá. Você não pode usar saia curta, você não pode usar, cortar careca o cabelo, você não pode usar sapato não sei o que lá na igreja. Você não pode isso, não pode aquilo. Como se isso fosse nos purificar. Não posso comer alimento X, Y, Z. Essa prática enganava as pessoas. Porque as pessoas achavam que realizando essa receita de bolo, também iriam para o céu. E Paulo encerra o capítulo 2, que é o capítulo imediatamente anterior a esse, com uma frase que eu acho uma das maiores frases que tem na Bíblia. Ele fala assim: todas essas coisas, legalismo, sincretismo e ascetismo, não têm valor algum contra a sensualidade. E o que quer dizer sensualidade? A palavra sensualidade. Ela é única lá na Bíblia. Só tem nesse lugar aí. Ela quer dizer prazer carnal. O prazer de me projetar. O prazer de obter a religião, obter a satisfação de Deus através dos meus atos. Eu não tenho dependência de Deus. Ele é que fica dependendo do que eu vou fazer. A resposta sou eu quem dou. Deus é meramente um espectador. Eu consigo ir para o céu. E aí nós temos que fazer algumas perguntas. Que igreja que eu estou? Que igreja que eu pertenço? Será que essa igreja que eu estou vai me transformar, vai me ajudar a ser um pacificador ou um pacifista? E aí eu queria fazer algumas perguntas. Minha igreja obedece regras ou a graça? Nós pensamos em vida disciplinada ou num criticismo impiedoso? Nós pensamos em ênfase na palavra ou conhecimentos, experiências e revelações? Nós pensamos em exaltar Cristo e sua obra ou guardar regras? Nós valorizamos a igreja comprada na cruz ou exaltamos um grupo? Nenhuma religião poderá mudar o coração humano, exceto o Espírito Santo.
Nós vamos começar a ver esse texto agora, versículo por versículo, mas antes eu queria contar uma historinha para vocês, que tem tudo a ver com isso aqui que eu vivi no tempo que eu era ímpio, tá? Eu não faço mais essas coisas. Não sei, né? Mas, logo que eu acabei a faculdade de medicina, eu fui servir o exército, como médico. E depois que vai fazer a residência, né? E naquele ano, eu servi num quartel de infantaria lá em Lins. E os caras da infantaria, eles são fanáticos, né? Por preparo físico, desempenho físico e tal, né? E naquele ano teve os jogos daquela brigada na cidade de Campinas. Então nós fomos lá, o quartel foi disputar os jogos. Eu era o médico das equipes e tentava lá jogar basquete também. Mas eu só ficava no banco de reserva, nunca entrava. Para a alegria da galera, né? Pois bem, num segundo ou terceiro dia, não me lembro bem, estava um calor insuportável. E aí nós fomos voltar para o alojamento do lugar onde estavam sendo os jogos, que era lá na SpaceX, lá em Campinas. Acho que vários de vocês sabem da escola de cadetes lá, né? De lá nós saímos para ir para o quartel onde nós estávamos hospedados. E eu peguei carona com um caminhão. Sabe aqueles caminhões do exército que tem aquela lona atrás, que vai umas 40 pessoas lá dentro? E eu peguei carona num caminhão desse, e como eu era tenente, fui lá na frente com o outro tenente e o soldado que era o motorista. Só que o outro tenente, ele era abaixo de mim. A hora que ele estava subindo aquela avenida lá, estava um calor lancinante. Eu falei pro motorista assim: para o caminhão aí que eu vou vou naquele bar ali comprar um Guaraná, né? Comprar uma Coca-Cola. O cara não teve dúvida. Parou, daí ele falou: ô tenente, só que o caminhão ficou meio na rua. Eu falei: não tem problema, dá uma subidinha na calçada. Ele não teve dúvida, subiu com o caminhão com as 4 rodas na calçada. E caminhão do exército. E nós com a farda. Descemos, eu e o outro tenente, e fomos lá comprar Coca-Cola. Só que eu não sabia que atrás vinha vindo a veraneio com o general da brigada, o coronel, comandante do meu quartel, e o major, bem atrás. A hora que eles viram o caminhão, o que era ali? Pararam o carro, o meu coronel desceu, foi lá no motorista e falou assim: quem está comandando esse caminhão? Aqueles 2 tenentes lá, ó. Aí ele, no bar, 4 da tarde. Aí ele foi lá no bar e pôs a mão na cintura assim e falou: o que é isso? A gente estava com sede. Lá no quartel nós vamos conversar. Aí nós voltamos pro quartel e ele falou assim para mim: o general exige que você vá preso. Mas eu disse para ele que você é médico, só está servindo esse ano aqui e tal, pedi uma clemência por você. Então ele falou para você desaparecer daqui imediatamente. Então você vá para algum lugar imediatamente até terminar esses jogos e que ele se acalme. Aí ele só falou assim para mim: você tem noção do que você fez? Ah, mais ou menos. Você está com a farda do Exército Brasileiro. E essa historinha me remete diretamente a esse texto que nós lemos, porque ele começa assim. Ele começa assim, verso 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Tem uma expressão logo no começo desse texto aqui, portanto, ele está concluindo aquilo que ele falou no 2. E o que ele falou no 2 é sobre aqueles ensinamentos falsos, né? Então, diante disso, esse já que, na verdade, na versão antiga está um se aí. Se vocês ressuscitaram com Cristo, esse se, ele existe, a mesma palavrinha, lá em Mateus 4:3. Quando o diabo fala para Jesus: se você é filho de Deus, então você é capaz de fazer isso. Não é um condicionante, é conclusivo. Já que você é filho de Deus, com certeza você pode fazer isso. Já que você está com a farda do exército, você não pode subir com o caminhão em cima da calçada. Já que você está com o uniforme de Jesus,
Você não pode continuar fazendo o que você está fazendo. Já que você se professa crente, você não pode continuar na vida antiga que você está. Não tem sentido. É incompatível. Nós temos visto essa semana no jornal, denunciou vários falsos médicos. Ele não consegue cumprir exatamente isso. Doutor, já que o senhor é médico, me cura isso aqui. Não, mas eu não sou médico, estou fantasiado de médico, mas não sou. Será que nós estamos fantasiados de crentes? O texto fala que nós morremos com Cristo, que nós vivemos com Cristo, que nós estamos escondidos em Cristo, porque nós não queremos proeminência, como Jesus não queria. Jesus nunca quis aparecer. Pelo contrário, sempre fez tudo escondido, vamos dizer assim. E o texto fala exatamente isso. Se nós vivemos essas condições, nós não podemos ter o modo de vida antigo que nós tínhamos. No verso 4, ele fala assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Nós somos glorificados em Cristo. 1 João capítulo 3, verso 2, fala assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Nós vivemos uma condição que ainda não estamos completamente glorificados, mas nós já estamos na glória com Jesus, já. Se eu falo um negócio desse, você percebe o peso que isso tem? Eu não posso continuar tendo as reações pacifistas que eu tenho. Eu tenho que ter reações pacificadoras. Verso 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. As pessoas buscam mais glorificar Cristo que ao mundo. Pensam mais nas coisas do céu que na terra. Só que quando nós mortificamos a nossa natureza terrena, que é o que ele fala, né? Façam mortificar a sua natureza terrena e comecem a enxergar com a ótica celestial. Do que ele está falando? Como diz o Hernandes Dias Lopes, que foi de quem eu extraí bastante coisa aqui, ele fala assim: o crente que enxerga que ele está morto para a natureza terrena, ele anda com a certidão de óbito no bolso. Pessoa que anda com a sua certidão de óbito no bolso, ela não pode ir mais a alguns lugares. Ele cita no livro dele lá, a pessoa ligou para outra, duas amigas, uma se converteu, tinha uma vida torpe, viviam em baladas, bebendo, saindo com um monte de homem, solteiras, eu faço o que eu quero da minha vida. Até que uma se converteu, a outra ligou para ela: fulana, que balada nós vamos hoje? Nós não vamos balada nenhuma hoje, eu não posso ir. Por quê? Porque eu estou morto, eu estou morta, eu não posso entrar lá, uma pessoa morta não pode entrar lá dentro. Eu morri para isso aí. Eu tenho que saber para quais coisas que eu estou morto. E ele vai citar aí: eu estou morto para os pecados morais, para os pecados sociais, para os pecados ligados à língua e para os pecados ligados ao temperamento. Vamos ver alguns, por exemplo. Ele cita nesse texto aqui, que nós lemos agora, verso 5, pecados morais. Ele fala sobre prostituição. E a palavra prostituição aí porneia. Esse imoralidade sexual, na outra versão, é prostituição. É a palavra porneia, em grego. Da onde vem a palavra pornografia. Veja que a listinha que ele coloca aqui, predominantemente, é uma listinha de pecados sexuais. É a nossa moralidade pervertida, ruim. O outro seguinte é impureza. O outro é a lascívia. A palavra lascívia
ela é a palavra patos, em grego. Patos é o nome da doença, a patologia, né? A lascívia ela é uma doença. O cara é doente por satisfazer aquele desejo, é um desejo insaciável. Ele não consegue se refrear, ele quer ter relações sexuais fora do casamento, ele quer ter relações sexuais pervertidas, ele busca uma satisfação insaciável. Nunca ele consegue satisfazer os desejos do coração dele. Começa com os desejos sexuais, mas isso é estendido a outras áreas da vida. E não adianta nada também, como eu tenho escutado muitas pessoas em sessões de aconselhamento falar para mim assim: Aldo, eu me seguro lá e eu não cometo ato. Mas e dentro do seu coração? Uma guerra terrível. O coração continua cometendo. O coração continua fazendo. O coração precisa mudar. Não adianta ter uma purificação externa, parecer um santo, mas por dentro eu não sou nada disso. Isso é o ascetismo, né? Outros pecados são os pecados que ele cita aí nesse versículo, verso 5, pecados sociais, desejo maligno e avareza, desejos maus, né? E a ganância aqui nessa versão. Aquilo que eu desejo determina o que eu vou fazer. Se eu tenho desejos maus, eu vou fazer coisas más. O que é a avareza, a ganância? Ele é esse desejo não saciável. Como um dia perguntaram para o Rockefeller, o homem mais rico que já teve aqui na face da Terra, lá nos anos 60. Rockefeller, quanto de dinheiro um homem precisa ter? Um pouco mais. Sempre um pouco mais. Um pouco mais não seria mal. E um pouco mais é para tudo. Eu quero, às vezes, beber um pouco mais. Comer um pouco mais. Espezinhar com o outro um pouco mais. Nessa situação, quando eu quero satisfazer esses pecados morais e sociais, eu começo a ocupar o lugar de Deus. É idolatria. Estes pecados é idolatria. Por quê? Eles tomam o lugar de Deus no meu coração. Verso 6. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Porque eu quebrei o primeiro mandamento, né? Deus vai ficar iradíssimo sobre os que vivem na desobediência. 7. Os quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Nós temos que nos despojar da velha mortalha da vida e deixá-la na sepultura. Ele está falando aí sobre os pecados ligados ao temperamento. Ele fala sobre explodir, sobre ira. Ira aí é no sentido de ferver. Esse ferver é o chamado fogo na palha. Você já teou fogo na palha? Um dia eu falei para uma pessoa, ela perguntou para mim assim: você é muito irado assim, que nem pôr fogo na palha? Eu falei: não, eu sou uma poça de gasolina. Não precisa nem chegar perto. De longe pega fogo. É disso que ele está falando. É disso que ele está falando. E ele fala, eu achei ótimo essa palavra aqui, indignar-se, indignação. É a palavra orgue, que é da onde vem orgia. Sabe o que é isso? É algo que não tem fim. O cara fica indignado. E ele dorme com aquilo, ele pensa naquilo, ele vive aquilo. Estou indignado com alguém, com uma situação, com uma instituição, com o governo, com sei lá com o quê. E isso não cessa, não apaga nunca essa indignação. Os irmãos aprontaram uma para mim. Fiquei indignado com aquilo. Não há o que apague, o que extinga esse fogo. É um fogo rápido para acender e demora para apagar. É dessas coisas que ele está falando que não é para ter mais. Senão eu não sou pacificador. E ele fala também de pecados ligados à língua. Maledicência, linguagem indecente no falar.
que maledicência é blasfêmia. Quando eu falo mal dos outros, eu estou falando mal de Deus. Palavra torpe, mentira. Quem que é o pai da mentira? Satanás. Esse comportamento não é possível existir numa pessoa que usa a farda de Jesus. Nós temos que mudar. Verso 10 e 11. E se revistam no novo, qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Só para vocês terem uma ideia aqui, uma informação que às vezes muitas pessoas não têm. Esse cita aqui tem bárbaros e citas, né? Bárbaro eram os bárbaros mesmo, os hunos lá, né? Tinha o Átila lá, o rei dos hunos, né? O cita era pior que o bárbaro. Pior que o bárbaro. Era o verdadeiro troglodita. Era aquele cara verde lá, como é que chama? Ogro. É exatamente aquilo. O Shrek, isso. Lá em Piracicaba é Shrek, eles falam. Quando nós nos revestimos de Cristo, porque o velho homem morreu, o novo homem tem que estar no controle. Ou seja, eu tenho um novo coração, eu tenho uma nova família, eu tenho uma nova pátria. Nós nascemos do alto, como disse Jesus para Nicodemos. Você tem que nascer do alto, você tem que nascer de novo. Então eu não sou mais o Aldo morreu. É que nem o Miller falou lá, né? Qual é o sucesso de Miller? O sucesso de Miller é que ele morreu. Ele não existe mais. Quem existe agora é Jesus. Gálatas 2:22, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O velho homem, porque o velho homem morreu, o novo é continuamente renovado em Cristo. Porque eu vou conhecendo cada dia mais a Cristo, cada dia mais eu vou tendo um relacionamento pessoal com Ele. Eu não somente conheço sobre Jesus, mas eu conheço a Jesus. Nós somos a imagem criada de Deus na criação, mas fomos também deformados pelo pecado. Mas agora nós somos transformados pela redenção. Isso é a redenção. É fazer-nos, pecadores deformados, nos encontrarmos de novo com Deus, para podermos ser transformados. Isso é ser redentivo. Como o velho homem morreu, o novo homem em Cristo desconhece a separação, não tem mais barreira social, religiosa, nenhuma barreira eu posso armar. Não vou falar com o sujeito lá porque ele é da tribo não sei o que lá, porque ele é ligado a tais práticas, eu não vou me aproximar dele. Não, crente não tem barreira. E como o velho homem morreu, Cristo é tudo para nós. Verso 12 e 13. Portanto, outra vez, portanto, concluindo então. E agora ele vai falar, primeiro ele falou que a nossa união com Cristo nos transforma em outras pessoas. E agora ele vai passar um caminho a falar de santificação. Como é que eu cultivo isso no meu dia a dia? Nossa batalha diária é um contínuo despir-se e revestir-se. Então vamos lá. Verso 12 e 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Santificação está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus. A vida cristã é o resultado daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O povo de Deus foi escolhido lá na eternidade. Não é mérito humano. É a graça divina. Nós somos eleitos para fazermos boas obras. Esse é o motivo de Deus nos escolher. Ele não nos escolheu porque nós somos bonitinhos. Porque ele queria agradar um povo e desagradar o outro. Mostrar que ele é um Deus irado. Não.
Nós temos que ser verdadeiros instrumentos na mão do Redentor. É para isso que ele nos chama. Instrumento que não serve para nada, o que é feito? Quando a caneta acaba a tinta, o que você faz? Joga fora. Certo? Quando uma coisa quebra e não tem mais conserto, não serve para nada, ela é descartada. Ou ela tem que ser consertada. O povo de Deus foi separado como propriedade exclusiva, como profundamente amado, como completamente perdoado. Santificação, então, é um ato de vestirmos essas vestimentas espirituais. E aí, vamos descrever essas vestimentas que nós lemos aí. Ele fala lá no começo, do verso 12, revistam-se de profunda compaixão. Na outra versão ele fala sobre ternos afetos de misericórdia. Na versão Ara, né? Esse ternos afetos, a palavra em grego para isso, ela é você ter simpatia pela necessidade visceral do outro, ter uma simpatia visceral mesmo, uma simpatia de entrar junto com ele, na condição que ele está. Isso aí, na época que foi dito, foi escrito, que Jesus proclamou isso, não existia no mundo, gente. A cultura, até essa época, era assim. Eu vou cuidar de mim, ele que se exploda. Quanto mais eu crescesse em relação aos outros, eu mais me sobressaísse, os outros tropeçassem e caíssem, eu tivesse dificuldades, eu conseguisse demonstrar a minha sabedoria, a minha sapiência, a minha expertise. Quanto mais eu conseguisse mostrar quão bom eu sou, melhor eu seria visto pela sociedade. Essa era a cultura vigente. A cultura romana, a cultura helênica. Quanto melhor guerreiro, quanto mais intelectual eu fosse, melhor pessoa eu seria. Jesus chega e fala o contrário disso. Você vai ser uma pessoa melhor quando você se colocar na posição do menor. Você não veio para crescer, você veio para diminuir. Esse ternos afetos de misericórdia é uma coisa instituída pelo cristianismo. Isso não é uma cultura humana. Jesus criou isso para nós, essa cultura. O homem natural, ele se desvia para longe, por mérito próprio sempre. A palavra seguinte, que é bondade, ela significa exatamente o oposto de malícia e maldade. Eu quero tanto o meu bem quanto o do outro. Essa palavra é usada, só para você ter uma ideia, quando fazia o vinho, ele à medida que os anos passavam, ele ia ficando suave, ele ia perdendo aquela aspereza dele. Era essa a palavra bondade aí. A palavra seguinte, humildade. Humildade fala a respeito de uma autoestima adequada. Eu tenho noção exata de quem eu sou. Humildade é você não se gabar e nem se humilhar a ponto de achar que você não é nada, absolutamente. Não. É eu me localizar exatamente em quem eu sou. Eu não sou mais e nem menos. A palavra seguinte é a palavra mansidão, prautas, né? Ela fala a respeito do poder sob controle. É uma disposição em ceder os meus direitos. É uma prontidão para sofrer os danos. É uma submissão benevolente. Sabe quando que era usado prautas lá? Mansidão? Quando ele ia domar um cavalo selvagem. E o cavalo pulava, querendo exercer a sua própria força. E o domador, devagar, ia fazer ele se tornar manso. Isso é a palavra mansidão. O cavalo não perdeu a força dele. Ele continua com a força que ele tinha antes. Só que ela está dominada, está controlada. Ele pode ser montado, ele tem serventia agora. Longanimidade é a macrotimia, né? Longanimidade é uma coisa
que eu admiro. Jamais perder a paciência com o próximo. Isso é longanimidade, é um longo ânimo. Você tem longanimidade? Eu não tenho. Eu não tenho. Não é possível vestir a farda de Jesus e perder a paciência com os outros. Várias vezes ao dia. Não é possível. Está incompatível. Ou você está usando a farda de gaiato, ou tira essa farda e joga ela fora. Ela não serve para você. Você não é digno de usar essa roupa. Longanimidade é renunciar à vingança. Aquela vingança que você acha que você tem direito. Suportar fraternalmente é servir de suporte, de escora. Não é só tolerar o outro, não. É ajudá-lo a carregar a carga junto. Repartir a carga dele. E por fim ele fala sobre o perdão. Por que nós temos que perdoar? Porque nós fomos perdoados. Aí ele vai falar o verso 14. Acima de tudo, mais do que tudo isso, ame, revista-se de amor, que é o elo perfeito. Amor é a graça que une todas essas virtudes. O amor ágape, o amor de Deus por nós, que nós devemos refletir aos outros, é impossível o ímpio praticar. Impossível, porque ele não conhece esse amor. Eu só sou capaz de amar alguém como Deus me amou quando eu tiver noção que Deus me amou. Muita gente me confessa isso. Eu não consigo amar meu próximo porque eu não sinto Deus me amando. Eu falo, você tem razão. É exatamente isso. Você não consegue amar enquanto você não sentir o quanto Deus te amou. Quão longe de Deus você estava e quanto custoso foi trazer você de volta. Quanto custou a cruz? Você não tem noção disso. Nós não temos noção disso. E é isso que impede muitas vezes nós de amarmos os outros. Porque como pregou aqui o pastor no dia que ele falou sobre gratidão, sobre o culto de ação de graças, ele disse, se alguém te paga um cafezinho, você fala muito obrigado. Mas se alguém fala para você, vou te pagar todas as despesas desse mês, o que você fala? Eu nem sei o que te falar. E se alguém fala para você, eu te tirei do inferno? Verso 15. Que a paz de Cristo, seja o juiz, o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Ou seja, a paz de Cristo é que tem que regrar as reações do meu coração. O cara me feriu, ou eu feri a pessoa. Qual o julgamento que eu tenho que fazer? O que a paz de Cristo diria dessa contenda? Diria, depõe as armas e vá lá abraçar teu irmão. Ele está falando que é isso que tem que nortear os nossos relacionamentos. E fala também que sejam agradecidos. Nós temos que ter gratidão pelo favor que nós recebemos. Verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros. Com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A santificação, ela é possível mediante o uso de poderosos recursos ordenados por Deus. Paz de Cristo. Ela tem que ser interna, eu tenho que ter a paz de Cristo dentro de mim e nos meus relacionamentos. Não é aquela paz do cemitério, não. No cemitério tem paz? Tem. Não tem ninguém em guerra lá, né? Por quê? Está todo mundo morto. Então a paz de Cristo não é morrer, morra. Não. É estar vivo, porém, sem guerra, sem contenda. Ele tem que ser o juiz das nossas emoções. Quando você tiver uma emoção, pergunte-se: que sentença Jesus daria para essa emoção que eu estou tendo? Quando nós temos a verdadeira paz de Cristo no coração, nós somos agradecidos. Fala sobre a palavra de Cristo aí.
A palavra tem que habitar ricamente em nós e não pobremente. Eu conheço malemar o Evangelho. Não! Eu tenho que conhecer bem. Eu tenho que procurar conhecer cada dia mais a palavra de Deus. Não como um conhecimento, fonte de sabedoria para eu me exaltar, não. Mas para ser a minha vida, do dia a dia. E por fim, verso 17, que eu acho que deveria ser tipo de um mote para as nossas vidas. Tudo que nós fizermos, seja em palavra ou em ações, que a gente faça no nome do Senhor Jesus, como se fosse para Ele. Por que você está fazendo desse jeito? Porque eu estou fazendo para Jesus. Se nós tivermos isso em mente, e isso descer para o nosso coração, nós vamos ser pacificadores, e não pacifistas. Ou pior ainda, crentes fingidos. Esses dois são os materiais que eu usei para essa palavra aqui de hoje. E eu queria encerrar orando com vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, porque o Senhor realmente, Pai, tem preocupação com o teu povo. Realmente, Pai, o Senhor tem instrução para nós. Nós não podemos alegar nunca, Pai, que o Senhor nos deixou soltos aqui na terra. Porque o Senhor mesmo invadiu a história e veio nos resgatar. Nos deixou o teu Santo Espírito. E mais que isso, o Senhor nos deixou a tua palavra, Pai. Nós não temos desculpa, Senhor, para dizer que não podemos te servir como o Senhor quer. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos capacite, Pai, pelo teu Santo Espírito, a nos dar força, Pai, para termos vontade de alegrar o teu coração. Termos vontade de cumprirmos a tua vontade, Pai. Principalmente diante dos conflitos, Senhor. Eu te louvo por esse tempo abençoado que tivemos aqui e que sempre esta igreja, Pai, possa proclamar as verdades do teu evangelho para a honra e glória do teu nome e em nome do Senhor Jesus. Amém.